Muito bem, estamos de volta com a edição de hoje do programa Abrindo o Jogo. E hoje a gente recebe a comandante da Polícia Militar de Alta Floresta, Tenente Coronel Maria do Carmo de Roma, do 8º Batalhão aqui do nosso município. E a gente falava sobre a segurança pública, Coronel, e inclusive dessa abordagem da polícia com relação ao cidadão. Muitas pessoas às vezes estranham as abordagens policiais. Por que a gente percebe isso? A gente percebe que eles não estavam acostumados com esse trabalho da polícia, que por hora se torna necessário até por causa da nossa nova realidade. O que o policial militar ele pode fazer, porque eu tenho certeza que muitos deles assistem a gente e também seguem as suas orientações no dia a dia, enfim, mas tem muita gente em casa, principalmente, que está acompanhando a gente nesse instante. O que o cidadão também pode fazer, assim como o policial, para facilitar esse momento aí? Eu vejo assim que o cidadão, ele tem, não só o cidadão, mas também o policial, né, tem que se conhecer mais, tem que estar mais próximo. Está mais próximo o cidadão da Polícia Militar, da Segurança Pública e o policial também da comunidade. Hoje nós temos o POP, né, que é um programa a Operação Padrão, né, da Polícia Militar, onde ali ensina principalmente as questões das abordagens. Ali ensina você abordar um suspeito, você abordar um infrator, você fazer uma abordagem normal na rua. Então os policiais eles estão tendo esses ensinamentos, inclusive aqui em Alta Floresta, a gente está repassando aos poucos para ele, para que haja uma padronização, né? O POP traz isso, a padronização das nossas ações. Então se o cidadão ele não está acostumado, no primeiro momento ele vai, né, ele vai sentir, né, algo diferente ali, algo estranho, e vai imaginar que o policial está excedendo, né? Não vou falar que não existe excesso excesso, mas o POP ele traz essa padronização, né, das abordagens, busca isso para facilitar o nosso serviço e facilitar também para o cidadão, né? Então eu vejo assim que tem que ter mais essa interação. O cidadão ele não tem que ter receio da Polícia Militar. Infelizmente nós temos alguns casos isolados na Polícia Militar do modo geral, que acaba fazendo com que a população fique desacreditada. Mas não podemos generalizar. Né? De forma alguma. Generalizar de forma alguma. A pessoa, eu vou ser um pouco mais específico nessa pergunta, a pessoa foi abordada por um policial militar ou por uma guarnição, enfim, que geralmente é o comum e é o correto, como proceder no momento? Eu não sei se a senhora concorda comigo, mas o que a gente percebe, às vezes, é que as pessoas elas são desesperadas e acham aquilo um cúmulo. Eu não sei se vocês, policiais, percebem isso nas ruas. Como que ela deve proceder? Qual a maneira correta da pessoa proceder nesse instante? Eu vejo assim, a partir do momento que o cidadão ele foi abordado numa blitz ou numa operação normal da Polícia Militar, primeiramente, se ele não deve, ele tem que manter a calma e realmente cumprir o que o policial no momento ali determina a ele, né? E não ir com... Às vezes ele fica incomodado com a situação, ele não aceita ser abordado porque ele está numa via pública, porque ele é cidadão de bem. Né? E pode começar a cometer um crime, que é o desacato. Que é o desacato. Né? Acontece então, muito? Acontece, né? Acontece, do modo geral, acontece muito o desacato. Então eu vejo assim... obedece o policial, espera o policial fazer o seu serviço, aí sim, se o policial agir com arbitrariedade ou com excesso, ele tem os meios legais, né, que ele pode procurar. Agora, no primeiro momento, ele tem que realmente fazer com que o serviço do policial, ele saia bem feito. Né? Ele realmente tenha êxito naquela situação e não transforme uma simples abordagem numa grande ocorrência, né? Uma proporção maior. Tá certo. Obrigado pela sua resposta, comandante. Vou pedir que a senhora retire o nosso próximo envelope. Ainda faltam dois. Faltavam agora, né? Agora só falta um. No nosso próximo tema do Abrindo o Jogo de hoje. Hoje com a Tenente Coronel Maria do Carmo de Roma. Comando é o próximo tema. No contexto geral, ela segue até a sequência aqui da pergunta anterior, comandante. No contexto geral, por que a senhora acredita que existem excessos por parte de alguns policiais? Como a senhora disse, são casos isolados. Mas eles acontecem, a senhora mesmo admitiu. Por que isso acaba acontecendo, aliás, não só no Mato Grosso, no Brasil inteiro? Eu vejo assim, o policial, quando ele incorpora, ele inclui, né, na corporação, ele é um cidadão. Nós somos cidadão.
igual a todos, né? E a gente quando entra ali com 18, 20 anos, a gente vem de uma sociedade, né? Nós temos, ele já vem com vícios, ele já vem, né, com seu, poderia dizer assim, sua personalidade formada. Então, nós temos ali 7 meses para moldar aquela pessoa, né, para ser um policial militar. E, infelizmente, alguns, ele não consegue, né, ele não consegue. E outra coisa assim que eu sempre oriento os policiais também, para não misturar o problema pessoal com o problema profissional. Né? Sai de casa com problema e quer desafogar ali no cidadão na rua, né? Eu vejo assim que não tem que misturar. Se ele não está com controle emocional para trabalhar em determinado serviço, em determinado dia, né? Chega, tem a liberdade de conversar comigo, né? Do que ele ir para a rua e de repente descontar num inocente, numa pessoa que não tem nada a ver. Infelizmente ainda, né, nós temos alguns casos, né, na Polícia Militar do Mato Grosso, de modo geral, a questão do excesso, né? E isso é uma coisa assim que a gente tem trabalhado bastante. Esses cursos de capacitação trabalham muito isso, a questão do abuso, né, nas ocorrências. Até porque é atenção o tempo todo. A senhora há de convir comigo que o policial está na rua. Vamos começar por baixo. As pessoas de casa também precisam entender isso, comandante. É um 90 que não para de chegar a trote, irritação no seu serviço do dia a dia. Logicamente que o policial tem que estar preparado para isso, mas antes de tudo, como a senhora disse, ele é um ser humano. É um ser humano. Então, essa tensão toda provocada pelo próprio militarismo pode, de repente, resultar nesses excessos que acabam acontecendo? Nós, dentro da corporação, né, a hierarquia e a disciplina são os pilares, né, são os pilares da instituição, né? E se a pessoa ela não tiver um autocontrole, o que ocorre, Oliveira? Nós incluímos na Polícia Militar, na maioria das vezes, com 18 anos. Né? Então, ele ainda não está amadurecido o suficiente para aquela carga de responsabilidade. Né? Mas ele entrou com 18 anos, ele acaba o quê? Adquirindo muitas responsabilidades em pouco tempo. Né? Vamos dizer um oficial. Hoje um oficial ele forma com 20, 21 anos. Então ele vai comandar uma tropa. Está entrando, né, cada vez mais cedo na polícia. Está entrando cada vez mais cedo, né? É comum porque ele já adquiriu a maioridade, então ele pode incluir na Polícia Militar. Mas assim, inclui muito cedo e acaba ganhando uma carga de responsabilidade, né, que ainda o seu corpo ainda não se preparou, a sua mente ainda não se preparou, né? Isso aí muitas vezes acaba fazendo com que ele se envolva em algumas situações. O próprio estresse, né? Nós temos, infelizmente, muitos policiais. Uma escala pesada, um trabalho pesado. Uma escala pesada. Resulta nisso. Porque o que ocorre? Hoje, uma escala de 24 horas, o que aconteceu agora no final do ano, é uma escala desgastante pela profissão que nós exercemos, porque ele está o tempo todo, ele já tem um problema pessoal, nós já temos o nosso problema pessoal. Não estou aqui justificando, mas são o que leva a algumas situações. Ele já tem um problema pessoal e no nosso serviço, a profissão que nós escolhemos, a gente acaba o quê? Absorvendo vários tipos de problemas das pessoas que precisam do nosso atendimento, né? Das mais variadas, né, situações. Quando a gente fala em denúncia, é importante tomar um certo cuidado, porque denúncias contra policiais é o que não faltam de forma alguma, até porque existem também os mal intencionados, as pessoas mal intencionadas que acabam querendo atingir a corporação, Tenente Coronel. E com certeza a polícia deve tratar isso com uma certa cautela. Mas dentro das últimas denúncias, por exemplo, nós tivemos no ano de 2012 2 mortes e uma agressão contra uma mulher, que acabou caindo na mídia aí. O comando realmente dá importância a essas denúncias e como é que acontece a investigação? Como definir se essas denúncias realmente procede, tem procedência ou não? Também não deve ser fácil. Então, toda e qualquer denúncia, né, eu quero que fique claro que toda e qualquer denúncia que chega até a Polícia Militar, que chega até o comando, né, nós apuramos. Né? Nos procurar ou procurar qualquer outra instituição, Ministério Público. Então, tem muitas denúncias que a pessoa não procura a Polícia Militar, procura o Ministério Público. O Ministério Público, além de apurar, ela manda para nós apurarmos também. Então, o que ocorre, né? Teve a denúncia,
é instaurado um procedimento, dependendo da gravidade da situação, é uma sindicância ou um inquérito policial militar, né? É instaurado esse procedimento, ou é designado um sargento, se foi um soldado que praticou, pode ser um sargento para ser o encarregado, ou um oficial. Na maioria das vezes é o oficial que faz os procedimentos. Esse procedimento é apurado, né? O oficial ele faz todas as diligências que tem que ser feito, ouve os envolvidos, testemunha, todas as pessoas que forem citadas no processo, aí ele monta o relatório, né? O relatório colocando o parecer se houve ou não, né, o cometimento daquele crime ou daquela transgressão disciplinar, encaminha para o comando, para a autoridade delegante, no caso o nosso comandante regional. O comandante regional ele faz a análise, né? Ele faz a análise, se for uma sindicância ele dá o parecer, mesmo assim ele encaminha toda a documentação para o comando maior, que é lá em Cuiabá. E no caso do inquérito, todo e qualquer inquérito é encaminhado para a corregedoria, posteriormente para a Justiça Militar, né? Que nós temos a Justiça Militar que trata apenas de crimes envolvendo militares. Só complementando aqui, no seu comando, o comandante reconhece, admite alguma falha com relação a uma dessas situações ou qualquer uma outra? Houve alguma coisa que realmente chegou no final e o comando chegou na conclusão de que esse excesso tenha sido gravíssimo? Sem citar nomes, obviamente, Tenente Coronel, mas aconteceu isso? Aqui em Alta Floresta? Isso. Durante o seu tempo de comando, obviamente. O que eu vejo, né? Às vezes a pessoa vai ali, procura o comando, faz uma denúncia e no decorrer do procedimento acaba se havendo algumas contradições, né? Algumas contradições. Então tem procedimento, Oliveira, que demora, né? Às vezes a pessoa não entende o porquê que demora para sair o resultado, mas porque está buscando todos os elementos. Porque o procedimento ele é encerrado, o encarregado encaminha para a autoridade delegante, ele faz uma análise. Se precisar retornar para cumprir mais diligência, isso é feito, né? Então, ou seja, existe um trâmite. Existe um trâmite, né? Que não é um trâmite rápido, né? Apesar do encarregado ele ter um período para ele concluir o procedimento, né? Mas ali a autoridade delegante pode restituir para que ele cumpra, para que não gere, para que não fique dúvidas na autoria ou não daquele fato que foi denunciado. A senhora falou aí que o pessoal de casa, o cidadão, ele pode procurar, não precisa de repente cortar caminho, ele pode começar pela Polícia Militar, pelo próprio comando que está ali à frente, chamar a responsabilidade, enfim, citar alguma situação que aconteceu com ele. Como que ele pode ter certeza que ele vai fazer isso, o comando vai dar a devida importância, sem que ele se comprometa também, sem que ele se coloque em risco com essa situação? O comando garante isso. A questão do sigilo? Isso. Sim, nós temos algumas situações, Oliveira, que nós temos que manter, né, a pessoa realmente no anonimato, até para resguardar elas. Isso aí eu falo de um modo geral, não falo aqui de Alta Floresta, de um modo geral. E nós garantimos, né? Nós temos, inclusive, um telefone, que é o 0800, que fica na capital do estado, que é um telefone que serve não só para denunciar, né, fatos criminosos do cidadão, da sociedade, mas também como para denunciar atitudes, né, comportamentos de policiais militares. Mas é possível se corrigir, a começar por aqui do comando? De repente, se a população tivesse a proximidade com o comando, isso é possível? Com certeza. Sem a necessidade dessa denúncia lá em Cuiabá, por exemplo? Sim, com certeza. Às vezes a pessoa fica receosa, né, de nos procurar, né? Mas eu garanto aqui, né? Podem nos procurar, podem ligar primeiramente, de repente com receio de ir até o batalhão, pode ligar, né? Conversar comigo, né? Eu vou até aonde a pessoa estiver, né? Para quê? Para que realmente a gente possa corrigir, caso for comprovado esse erro, possamos corrigir, né? A atitude dos nossos policiais, o comportamento dos nossos policiais. Por isso que existe o procedimento, porque nós também não podemos cometer injustiça com o nosso policial através de uma denúncia e ali já punir. Por isso que existe todo esse trâmite da averiguação realmente da denúncia, se ela é verídica ou não. É claro que a população tem muita curiosidade acerca desse assunto, mas nós não podemos nos prender apenas nos pontos negativos. Já falamos bastante dos positivos aqui, Tenente Coronel, mas a gente vai voltar um pouquinho. A Polícia Militar de Alta Floresta tem seus problemas, como toda instituição tem, mas também tem alguns pontos positivos, aliás, não alguns, praticamente o saldo aí realmente é muito grande, como nós tivemos nesse fim de ano. 3 ações, recentemente, cerca de 1 ano e meio atrás, a
prisão de uma quadrilha aqui no nosso município. E a senhora também está à frente para tomar as decisões acerca das dificuldades, das denúncias, mas também quando acontecem essas situações. Por exemplo, recentemente a morte do taxista, que acabou culminando nas pessoas, na presença da sociedade na frente da Central de Operações, prestigiando o trabalho da polícia. E nesses momentos, a gente falou até agora da denúncia, mas e nesses momentos em que a polícia ela tem o reconhecimento por parte da população, ações realmente cujo resultado é obtido com êxito, como que fica o comandante nesse momento? Orgulho da tropa? Sim, eu sinto muito orgulho da minha tropa. Né? Eu sinto muito orgulho, conversei com eles hoje do desempenho que eles tiveram, né? Às vezes o cidadão não observa isso, mas o desempenho que eles tiveram, né? Principalmente nesse final de ano e em todas as situações que nós precisamos. Carnaval, a escala ela acaba sendo reduzida a folga, para quê? Para que possamos ter mais policiais. Na Expo Alta acaba se reduzindo a folga para que possamos escalar mais policiais. Então eu tenho orgulho, né? Eu tenho orgulho da minha tropa, eu tenho orgulho dos policiais que eu comando, porque realmente eles trazem o retorno positivo. Né? Temos, infelizmente, algumas situações desagradáveis no município, né? Questão de ocorrência, mas o retorno é muito grande e o cidadão muitas vezes ele não vê isso. Né? O policial que está ali 24 horas, imagina você 24 horas dentro de uma viatura, dentro de um copom, dentro de um quartel, trabalhando para que a sociedade ela tenha paz, né, tranquilidade. Então eu fico assim muito orgulhosa quando eu vejo uma ação positiva nossa, né? E não só na questão de ocorrência de vulto, muitas vezes até uma ação social mesmo que a gente quando dá a gente faz. Então eu sinto onde a guarnição é útil. Onde a guarnição é útil. Me fala uma coisa, quando há essa situação, o que a senhora sente dentro do comando da Polícia Militar? Porque assim como a polícia deve sentir algumas situações que acontecem, que envolvem a instituição, ela também deve se alegrar, o clima deve ser outro quando vê que um trabalho foi reconhecido por parte da população, que um trabalho teve o seu reconhecimento, enfim. Como que a senhora sente quando essas ações são obtidas aí com êxitos pelos seus policiais? Como que fica a guarnição em si? Fica motivada, se motiva? Sim, com certeza. A tropa ela fica mais animada, a motivação a gente vê nos olhos, né, de cada um. A alegria no êxito de uma ocorrência. Né? Nós tivemos algumas ocorrências aqui em Alta Floresta, que tivemos êxito e você vê assim a alegria de cada policial, um abraçando o outro, né, pela felicidade de ter realmente chegado ao final daquela ocorrência. E às vezes isso o pessoal não vê. Não, infelizmente, né? Mas é por isso que nós tentamos, assim, de uma forma ou outra, motivar ainda mais os nossos policiais, né? Porque a coisa boa, ela fica pouco tempo, né? Infelizmente, né? Mas a gente tenta, de toda forma, motivar, porque não é fácil, Oliveira, não é fácil, realmente, é a profissão exercida pelos policiais. A população manifestou, inclusive, o prestígio ao trabalho da população, da polícia, em pelo menos algumas oportunidades mais relevantes aqui do nosso município. Quando isso acontece, vem aquela situação de alegria, mas ao mesmo tempo preocupação, porque chega a gerar uma tensão também, principalmente ali no Copom, quando as pessoas estão detidas, comandante. Porque a partir do momento que fazemos a detenção de qualquer suspeito, né, de qualquer situação, ele está sob nossa custódia, né? Então, causa, assim, essa apreensão, né, porque nós temos que realmente manter. Nós tivemos aí uma situação, a última, não sei se estou respondendo corretamente a sua pergunta, sim. Do taxista, e nós temos que ter êxito na ocorrência, no sentido de prender os envolvidos, prender os infratores, porém, enquanto eles estiverem sob nossa custódia, eles estão sob nossa responsabilidade, né? Então, nós temos que manter, né, eles em segurança. Mas esse calor humano, essa presença da população, dando realmente suporte, de repente aquele respaldo para a polícia, isso fortalece a polícia? Não, é excelente, é muito bom, né? Fortalece. Demonstra o quê para o crime, por exemplo, para a criminalidade? Que nós temos a força, que nós somos unidos. Então demonstra essa força, porque o policial ele não está sozinho, ele tem toda uma população ali dando um aparato, dando uma palavra, elogiando o seu trabalho e estando ali realmente conosco. Então isso é excelente para qualquer policial, independente de qual instituição ele seja. Ok, comandante, eu vou pedir para a senhora tirar o último envelope de hoje, finalmente,
O último envelope da nossa caixa preta. Como nós tivemos aí 4 temas e já saiu a primeira pergunta, nós temos 2 perguntas, obviamente que a última a ser retirada pelas mãos. Essas aqui da interrogação Essa da interrogação. Eu tenho a pergunta, a verdade ela é do Gustavo, parte do Gustavo. Eu quero agradecer o Gustavo, ele é do setor industrial, e dizer novamente que você também pode participar, bastando nos enviar um e-mail no endereço que aparece embaixo no seu vídeo, abrindo o jogo tvnativa@hotmail.com. Gustavo, obrigado pela sua participação. E ele questiona o seguinte: a senhora como comandante, como mulher, como policial acima de tudo, em alguns momentos foi muito difícil cumprir o papel. A senhora teve medo em algum momento, em alguma ação da Polícia Militar ao longo desses 20 anos? Eu sempre falo que todo e qualquer cidadão, ele tem que sentir certo tipo de medo, né? Certo tipo de medo. Por quê? Porque é através do medo que nós nos preocupamos primeiramente com a nossa segurança. Não, eu digo assim, um medo saudável, né? Nós temos que ter. Então, eu sempre falo isso para os policiais, né? Não aquele medo de enfrentar o infrator da lei. Não é esse medo, mas é aquele medo assim que nós possamos nos preocupar cada vez mais com a nossa segurança e com a segurança de pessoas inocentes, né? De pessoas inocentes. Já tive participando de algumas ocorrências, né? Que você está indo para a ocorrência, você não sabe o que te espera, né? E isso eu cobro muito, principalmente do Copom, né? Copom, do CIOSP, lá em Cuiabá, quando eles repassam qualquer tipo de ocorrência. Ele tem que ter um suporte ali de informações para ele estar repassando para o policial que vai atender a ocorrência, né? Para que ele não seja pego de surpresa. Então, o policial, vou falar que fica tudo calmo, é impossível. A adrenalina realmente sobe, mas não aquele medo de enfrentar aquela situação, né? De não realmente cumprir com o seu papel. Realmente cumprir com o nosso papel. Agora, agora a família fica com medo, né, comandante? Fala a verdade, a família chega a compartilhar isso com a senhora como policial, representando toda a classe nesse instante aqui, que a família chegou a manifestar em algum instante, ficar com medo quando a senhora sai para alguma ação policial, por exemplo, que é um trabalho que todo mundo fala, vai, mas não sabe se volta. Realmente esse tema cabe, essa frase, ela cabe à profissão de vocês? Realmente, nós quando saímos para qualquer tipo de diligência, qualquer tipo de ocorrência, nós não sabemos se iremos ou não voltar para casa. E a família, ela acaba sofrendo muito, ela sofre mais do que nós policiais, porque nós já estamos acostumados já com aquela situação. E a família não, é quando o seu telefone toca de madrugada, né? E o tenente passa que houve uma situação aqui e ali, você tem que colocar o fardamento e ter que sair, né? Então a família, ela fica apreensiva. É quando você vai para um roubo a banco e você não consegue o contato com a família para falar que você está bem. Enquanto não volta, enquanto você não consegue um meio de comunicar, né? Um telefone rural para estar ligando, para estar tentando falar, tá tudo bem. Mãe, quando é que a senhora volta? Isso é dolorido. É dolorido, né? Porque muitas vezes você acaba não sendo verdadeiro, né, para não passar, diminuir o sofrimento da família, né? Não é fácil. Infelizmente, nós já tivemos algumas percas policiais no nosso estado, né, do policial que saiu para trabalhar e voltando para casa, já tinha passado o serviço, estava voltando para casa e numa situação para salvar alguém, ele acabou perdendo a vida, né? Então, a senhora já perdeu alguém próximo em uma dessas ações ao longo desses 20 anos? Alguém que trabalhou do mesmo batalhão, da mesma unidade, enfim? Já perdi muitos amigos, né? Policiais, militares, porque ali nós somos uma família, né? Já perdi vários amigos em confronto, né? No dia a dia, infelizmente. Tá certo. Comandante, eu quero agradecer novamente a Tenente Coronel Maria do Carmo de Roma, vou falar o seu nome completo, não apenas o nome de guerra, e agradecer por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, abrir espaço para a senhora falar aí as suas últimas palavras, as suas considerações finais, enfim, fique à vontade se algum tema passou despercebido e a senhora deseja fazer alguma declaração. O espaço é todo seu. Eu quero aqui agradecer, né, pelo convite.
E aceitei, né, de coração, aceitei estar aqui com vocês e deixar uma mensagem aqui primeiramente para a sociedade, né, a questão da conscientização, né, conscientização no trânsito, conscientização na sua vida social. Nós temos registro aí de algumas situações, né? A pessoa sai para um divertimento e acaba envolvendo em situações trágicas. A conscientização de cada cidadão, quando ele for ingerir a bebida alcoólica, não dirigir, né? Porque primeiramente ele está colocando a dele e pessoas inocentes, a vida de pessoas inocentes em risco, né? Buscar mais a Deus. Eu vejo assim, Oliveira, que está faltando, né, para algumas pessoas essa busca, né, mais a Deus. Nós temos que estar buscando mais a Deus, estar conversando, clamando mais por Ele. Né? Nas minhas orações, eu sempre peço pela sociedade de um modo geral, pelos nossos policiais que estão trabalhando, pelos nossos policiais que estão de folga, seus familiares, né? Porque quando a gente sai para o trabalho, a nossa família ela fica, né, apreensiva e também ela fica sem a nossa segurança ali, né? Então ela também poderá ser uma vítima, né? Eu peço pelas pessoas, né, que estão se divertindo. Então eu peço a sociedade busque mais a Deus, como eu sempre oriento os meus policiais, busque mais a Deus. Essa violência toda no mundo que vem ocorrendo. E para os meus policiais, né, eu quero somente agradecer, né? Somente agradecer a eles pelo desempenho que eles têm dado ao serviço, né? Pela atuação que eles têm oferecido, né, no decorrer do dia a dia aí, né? Esse trabalho incansável que cada um faz, né, que não é fácil, cada um faz em prol de toda a sociedade. É isso. Ok, obrigado pelas suas palavras, comandante. Muito bem, essas foram as palavras da primeira mulher a comandar um batalhão da Polícia Militar no estado de Mato Grosso e também a registrar um marco histórico para o nosso município. A primeira mulher a comandar a Polícia Militar da cidade de Alta Floresta. Essas chaves vão para as mãos do nosso próximo convidado a abrir o jogo. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.